Aleluia. Aleluia. Desfrute desse ambiente, amados. A palavra do Senhor, ela diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, a plenitude de alegria. A alegria do Senhor continuará sendo a tua força. Se alegre no Senhor, se alegre em Deus, se alegre no Senhor. Não pare não, ore em línguas. Aleluia. Eleve o nível da tua fé. Eleve o nível da tua fé. Creia que Ele é galardoador. Ele é galardoador daqueles que o buscam, aqueles que creem, aqueles que invocam o nome do Senhor. Nunca serão confundidos, nunca serão confundidos. Toda confusão cessa onde o nome do Senhor é clamado, é invocado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode declarar: obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. A tua bondade dura para sempre. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho, alimento para o meu espírito, renovação para a minha mente. E a minha vida nunca mais será a mesma, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que me ensina todas as coisas, que me conduz em triunfo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Eita, Jesus! Diga assim: ainda bem que eu vim. Vai desse jeito aí, irmão. Que é isso? Ainda bem que eu vim. Eita, glória! Aleluia! Pode se assentar, amados. Obrigado, Glieber aí, que sempre está de prontidão para abençoar o corpo de Cristo com um talento que Deus tem colocado sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, como cada um que aqui está, né? Os diáconos, os demais músicos, os professores no DI, o departamento de mídia. Olha só que coisa linda, amado. Estamos avançando como igreja, estamos avançando. E eu tenho uma boa notícia: nós não vamos parar. Vai ser, amado, melhor a cada culto. Melhor a cada culto. Por quê? A palavra de Deus é que nos garante, amado, que é assim. A nossa vida em Cristo não é para ser algo monótono, não, sem vida, sem alegria. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela diz que o nosso caminho, lá em Provérbios 4:18, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, não é mais e menos, não? É mais e até quando? Até ser dia perfeito. Estamos avançando, estamos amadurecendo, e que bom que você está aqui, decidiu estar aqui para orar, para ter esse momento de comunhão que é muito importante, como o Eduardo colocou ali no anúncio da igreja, né? A oração e palavra são a combinação perfeita, amado. É as duas asas do avião, é as duas asas do foguete da fé. Porque estão inventando um foguete aí que dá ré, né? Mas o da fé não dá, não. O da fé tem 2 adesivos do lado dele. É para o alto e avante. Amém? Nada nos para. Glória a Deus.
Boa noite você que está nos acompanhando aí. Não conseguiu estar aqui conosco, não foi uma decisão tua, imprevistos aconteceram, ou você está muito distante, não pode estar aqui fisicamente e está nos acompanhando aí através do YouTube. Então, que a graça e a paz alcance teu coração também. Amém? Glória a Deus. Você trouxe a Bíblia? Eita, glória. Amados, nós temos que nos conscientizar da nossa nova identidade em Cristo Jesus. Você sabia que em Cristo você tem uma nova identidade? E, amados, é interessante porque eu fiquei meditando, né? Pensando sobre a palavra de hoje, e o Senhor começou a ministrar o meu coração. Você já acordou com dor no corpo? Você já acordou desanimado, querendo ficar deitado? Já, né? Então, glória a Deus, estou no lugar certo, porque comigo também acontece às vezes. E nem por isso o teu nome mudou. Teu nome continuou sendo o mesmo. Sua digital continuou sendo a mesma. A sua vida continua sendo a mesma. Você pode mudar para outro estado. A tua identidade, o teu nome continua sendo o mesmo. E, às vezes, amados, circunstâncias, elas se levantam e ela quer trazer confusão a respeito de quem nós somos, da nossa identidade espiritual. Mas, da mesma forma que eu citei nesse exemplo bem simples, assim também tem que acontecer na nossa vida espiritual, porque a nossa vida, ela é espiritual. Amém? A nossa verdadeira vida está oculta em Cristo Jesus. A nossa verdadeira vida está em comunhão, ligada com Cristo. E eu posso dizer para você, amado, que nada, nenhuma circunstância tem o poder de alterar a tua identidade. A não ser que você não tome consciência, e a consciência ela vem através do conhecimento. É um processo. Porque para você crer e confiar em alguém, você primeiro precisa conhecer. Sim ou não? E conhecer leva-se um tempo, amado. Então, nós precisamos conhecer, estar exposto a esse ambiente onde nós recebemos a palavra, recebemos a revelação de quem nós somos, segundo o que Deus nos criou para ser. Aleluia! É na palavra, amado, que está contida a nossa verdadeira identidade. E você foi chamado para viver pela fé. Amém? Temos um amém, 2, 3, quem dá mais? Amém? Amado, nós fomos chamados. Fé é o estilo de vida do cristão. Tem algum filho de Deus aqui? Então, fé é o nosso estilo de vida. Amém? E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a vida de um homem lá no Antigo Testamento, chamado Gideão. E esse homem, ele esteve ali e tem o seu nome mencionado na galeria da fé. Lá em Hebreus 11, 32, vai dizer, né, faltaria tempo para falar de Jefté, Sansão, Gideão. Então, você vê que a vida dele teve uma relevância. E, amados, Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 12, diz para nós observarmos aqueles, considerarmos aqueles que pela fé alcançam o testemunho. Amém? Então, com certeza, está registrado na Bíblia, é para o nosso ensino. E com certeza nós vamos avançar hoje em nome de Jesus. Abra comigo a palavra de Deus em Juízes, no capítulo 6. Quem achou, diga: eu sou mais que vencedor. Nada vai me parar. Quem não achou, diga também. Aleluia. Juízes 6, a partir do versículo 11. Vou estar lendo aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Você lê aí na tua versão, amém?
Diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao biezrita Joás. Olha o Joás aí. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ou, em algumas versões, varão valoroso. Essas foram as palavras do Senhor para Gideão. E eu quero dar uma pausa aqui, porque nós trazer um contexto imediato, do que estava acontecendo, qual que era a situação. Período de Juízes, se você for ler todo o livro de Juízes, e eu desafio você a ler, é uma boa leitura, você vai ver que constantemente o povo, por não ter um líder, eles acabavam ali fazendo as coisas conforme o seu coração, e constantemente eles acabam saindo do centro da vontade de Deus, e quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós ficamos vulneráveis à ação do inimigo. E aí eles eram mantidos escravos ali, como foi esse caso, e ali o Senhor, quando eles clamavam a Deus, enquanto eles não clamavam, continuava a mesma condição. Olha o poder da oração. Mas quando eles oravam, o Senhor levantava um libertador. Levantava ali alguém para tirá-los debaixo daquele jugo de escravidão. E era esse contexto que estava acontecendo com o povo de Deus. Eles estavam ali escravos pelos midianitas. Tudo que eles plantavam, eles não colhiam, ou seja, eles não usufruíam daquilo que eles plantavam. Vinham os midianitas e roubavam tudo, saqueavam tudo. E aí nós chegamos aqui e vemos que, aqui no contexto, o povo vai clamar ao Senhor. E aí o Senhor levanta um profeta, e o profeta vai e sinaliza para eles o que estava acontecendo. Amada, a oração, ela sempre vai trazer a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. Porque Jeremias 33, no versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E ali o profeta sinalizou para eles que por causa do pecado, por causa que eles haviam abandonado o Senhor, por isso que eles estavam naquela condição. E logo em seguida, o anjo do Senhor chega nessa cena, onde ele vê Gideão, por causa da situação, da invasão dos midianitas, ele teve uma estratégia em meio àquela situação, onde muitos estavam se conformando, ele teve uma estratégia, porque nós sabemos que lugar de malhar trigo não é no lagar, onde se amassava as uvas. Mas foi uma estratégia que ele teve em meio àquela situação, mostrando que ele não estava se conformando com aquela situação. Não se conforme, amado, com a escravidão, não se conforme com a opressão, não se conforme com aquilo que o diabo, ele vem e tenta empurrar a goela abaixo para você aceitar, concordar com os planos dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. E se você for olhar por essa ótica, era o que estava acontecendo na vida daquele povo. Mas Deus não te chamou para ser roubado, para ser destruído, nem para ser frustrado. Ele te chamou para ser alegre, feliz, abençoado. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não aceite a condição de depressão, não aceite a condição, mas amado, para eu não aceitar, eu preciso primeiro saber que aquilo não está vindo de Deus. Porque você sabia que tem muita gente que está sofrendo e está atribuindo o sofrimento como uma vontade de Deus? A falta de conhecimento do caráter de Deus. Né? Não, é que, pastor, você não sabe, mas eu tô que nem Jó. Amado, Jó não é a referência. Porque você vai observar
Lê todo o livro de Jó. Até o 38, porque a partir do capítulo 38, Deus chama Jó para um tete-a-tete. E quando Deus vai confrontar Jó, no capítulo 42, Jó ele vai dizer, Senhor, eu falava de coisas que eu não conhecia, coisas que eram maravilhosas demais para mim. Antes eu conhecia o Senhor somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia! Então, amado, ele tinha um conhecimento superficial, mas Deus ele está nos convidando para nessa estação você ter um conhecimento profundo de quem é o teu Deus, quem é o teu Pai. Ele revela o coração dele através de Cristo Jesus, porque Cristo é a expressão exata de quem Deus é. Aleluia! Cristo revela o Pai. João capítulo 1, versículo 18 diz que ninguém conheceu a Deus, mas o Filho o fez conhecido. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 1 em diante, ele diz, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, diversas maneiras, aos nossos pais, pelo profeta, para nós. Ele nos falou através do Filho, o qual é o resplendor da sua glória, a expressa imagem, a imagem exata de quem o Pai é. E quando Jesus, ele é questionado por Felipe, em João capítulo 14, no versículo 9, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele fala, poxa, eu estou, parafraseando, né? Poxa, eu estou com você há tanto tempo, você não sabe que eu e o Pai somos um? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Então é em Cristo que nós temos a revelação perfeita de quem Deus é. Cristo revela o coração do Pai, um coração que não vai te atrair através, amado, da dor e do sofrimento, mas o profeta Oséias, capítulo 11, no versículo 4, na primeira parte do versículo ele diz, com cordas humanas, com cordas de amor, com cordas de misericórdia, eu te atraí. Aleluia! Glória a Deus! Então não se conforme, amado. Deus não te chamou para se conformar com este mundo. Diga assim, Deus não me chamou para me conformar com este mundo. Deus não me chamou para me conformar com este mundo. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz, para nós não nos conformarmos ou não imitarmos o mundo. Antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com qual finalidade? Para que você experimente. Aleluia. Não é outro que vai experimentar no teu lugar. É você mesmo que vai degustar. Vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai, porque a vontade do Pai para todos nós, para todo aquele que crê em Cristo, para todo aquele que crê, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus não te planejou para o fracasso. Deus não te planejou para a frustração. Ali em Jeremias 29, versículo 11, diz que o Senhor, Ele falando, eu é que sei que pensamentos carrega intenção, planejamento, meus planos, minhas intenções para vocês são de paz e não de mal. E eu tenho uma boa notícia, mais do que essas aqui. Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, ou seja, nenhum dos teus planos, podem ser frustrados.
Aleluia! Não julgue, amado, que a vida acabou por um momento difícil, por um dia mau, por um dia de dificuldade, de desafio. Esse dia não te define, porque você tem uma nova identidade em Cristo, uma identidade que não pode ser, amada ali, deteriorada, não pode ser corruptível. Olha, eu quase falando em língua aqui, corruptível. Amém? Não pode se corromper, não pode ser contaminada, não pode ser anulada, porque a palavra do nosso Deus, ela diz, amado, no Salmo 89, no versículo 34, o próprio Deus, Ele chancelando a sua palavra, Ele colocando a digital dele ali, eu não vou alterar o que eu falei, eu não vou voltar atrás no que eu decidi. O homem pode voltar atrás, o homem pode mudar de ideia, mas Deus, amado, quando Ele libera uma palavra, está feito. Quando Ele libera uma palavra e você pega essa palavra, está feito. Você entra em concordância com o plano, projeto divino sobre a tua vida. Porque todos que aqui estão, todos que estão me ouvindo hoje ou em outro momento, você vai acessar esse vídeo, essa mensagem, todos, sem exceção, carregam um plano sobrenatural de Deus. Carregam um propósito divino. Porque, amado, você para analisar. E quando eu paro para pensar nessas coisas, eu fico tão maravilhado, porque hoje nós somos aí 8 bilhões de habitantes, mas ninguém tem a mesma digital que a tua. Ou seja, você é único na tua essência. E detalhe, Deus não esperou você nascer para te dar um propósito. Você só existe por causa do propósito. Meu Deus do céu. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço de quem eu sou. Porque Ele é o Criador de toda a humanidade. E ninguém entende melhor da sua obra do que o seu próprio Criador. Ninguém entende melhor de ser humano do que o próprio Deus. E Ele deixou um manual. Olha o manual. Para que eu e você funcione da forma correta e perfeita, para que você flua dentro do teu chamado, dentro daquilo que você nasceu para ser e existir. Você nasceu no tempo certo, você está na família certa. Acaba com esse negócio que Satanás tenta trazer, não, nasci na família errada, eu queria ter nascido na família de fulano, de Beltrano. Não, você nasceu no tempo certo e na família certa. Agora se conecte com o pensamento certo, com a ideologia certa, a ideologia da palavra. Aquilo que Deus pensa é o que eu sou. Aleluia. Não importa o que as pessoas vão tentar te rotular, né? Porque, amado, tudo que há no mundo, há concupiscência dos olhos, há concupiscência da carne, a soberba da vida, e nessas coisas o amor do Pai não está. Vocês parecem que não estão acreditando muito não, né? Vamos lá, a gente mata a cobra e mostra o versículo, vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2, está só na introdução. Aleluia. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre.
permanece para sempre. Ou seja, amado, não significa que desafios, circunstâncias não vão chegar até nós. Mas se você, em meio à tempestade, em meio à circunstância, dispõe no teu coração, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou buscar a vontade de Deus para essa situação. Eu vou buscar porque a palavra e o Espírito Santo está disponível e acessível para que você possa conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Aleluia. Então não se conforme. O Senhor ali apareceu para Gideão e falou para ele, olha, varão valoroso, o Senhor está com você. E aí, qual foi a resposta de Gideão? Ah, Senhor. Gideão respondeu. Voltamos lá para Juízes, no capítulo 6, versículo 11 em diante. Diz assim, ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Agora eu pergunto para a igreja, o Senhor abandonou eles? Ou foi o contrário? Eles abandonaram quando eles decidiram fazer a própria vontade. Deixaram de adorar o Senhor para adorar outros deuses, que Deus já havia advertido, já havia falado para eles, já havia ali passado que não era para eles ter esse tipo de prática. Porque somente o Senhor é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração. É Ele, amado, que tem que ocupar o primeiro lugar no meio do teu coração. Nós precisamos trabalhar, temos conta para pagar, amém? Temos que trabalhar, mas nós não podemos colocar o trabalho no lugar de Deus. Não podemos colocar um relacionamento no lugar de Deus. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida, e quando Deus é o primeiro, você nunca será o segundo. Porque o próprio Jesus, ele disse para nós, mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o comer, o vestir, tudo será suprido pelo Senhor. E quando você, amado, ganha essa consciência, não é que as situações vêm e você pode até sentir aquela pressão, mas você não vai se submeter à pressão, porque você conhece quem é o teu Pai. Você conhece que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, por isso nada te falta. Nada te falta porque tudo que você precisa você já encontra nele. Aleluia! Glória a Deus! Há falta no mundo, mas em Cristo, amado, há abundância. Aleluia! Glória a Deus! Então não foi o Senhor que abandonou. E aí o Senhor se voltou para Gideão e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Então entenda, amados, não se trata de quem você é, e sim de quem você pertence. Aleluia! E também, amado, é quem está com você. Quem era que estava garantindo que estava com Gideão? Nada mais, nada menos que o próprio Deus. O grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus mais que suficiente, o Deus provedor, o Deus que sara, o Deus que é tudo em todos, onipotente, onipresente, onisciente. Aleluia! Mas nós vemos que Gideão tinha uma visão distorcida. Ele tinha uma visão do natural. Era o julgamento que ele tinha de si mesmo. E o que a Bíblia diz lá em Provérbios 23, 7?
Como o homem imagina na sua alma, assim é. Veja que nós precisamos construir a nossa identidade, não por aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, mas precisamos construir a nossa identidade a partir do modelo de Cristo. É a partir do modelo da palavra. É nos moldar segundo a palavra. Não é a palavra que tem que se moldar às minhas condições, aos meus desejos, mas eu tenho que me moldar ao que a palavra de Deus diz. Não é a palavra que tem que mudar, eu que preciso ser ali moldado, me permitir ser moldado pela palavra. Aleluia, glória a Deus. Romanos 8, do 31 ao 35, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ao 37 ao 39, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro pode nos separar, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que poderoso é isso, amado. Não existe circunstância alguma que possa sobrevir até nós que nos separa do amor do nosso Pai, que nos desligue desse amor. Você está conectado com Cristo. Você e Cristo se tornou um só Espírito. Então nós precisamos, amado, nós precisamos não nos olhar na ótica natural, mas sim na ótica espiritual. Porque aqui, para finalizarmos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. De modo de que agora em diante ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não é. Aleluia. Porque antes de Cristo nós tínhamos a natureza adâmica, a natureza do pecado. Mas assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Porque o primeiro foi feito alma vivente, mas o último foi feito espírito vivificante. Aleluia! E ali em Romanos 8, no versículo 11, diz que se habita em nós o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele vivificará o nosso corpo mortal. Então nós precisamos, amados, nos olhar segundo a ótica de Cristo e não segundo a circunstância. Gideão, ele se viu diante na ótica natural. Aquilo que ele estava vendo, eu sou o menor da casa do meu pai, o meu clã é o mais pobre, é o mais simples. Não, agora você está na genealogia de Cristo. Você agora tem um DNA do Pai. Agora você está inserido na família de Cristo. Então fale, ande, se mova, se comporte como filho de Deus, redimido. Antes você vivia como maldito, nós éramos malditos, mas agora você é um bendito do Senhor. Você não é um doente lutando para ser curado. Você é um sarado defendendo a sua cura. Aleluia, é diferente, irmão.
Olha como muda a coisa. Eu não sou amaldiçoado, eu sou abençoado. Eu sou próspero, eu sou mais do que vencedor. Eu sou guardado por Cristo Jesus. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu descanso. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Eu sou redimido da miséria, da morte, da destruição. Nada pode me parar, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Em Cristo eu triunfo, em Cristo eu avanço, em Cristo eu desfruto do melhor. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Eu tenho autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Não é o demônio que vai te expulsar, é você que tem que botar ele para correr. Se sujeitando à palavra, se sujeitando a Deus, resistindo o diabo, ele não tem outra opção a não ser fugir. Amém? Se coloque em pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos a natureza do Pai. E nós temos, amado, a cada dia, meditar na palavra. Por isso é importante você se expor à palavra, se expor a esse ambiente. Né? Graças a Deus, a nossa igreja tem essa parceria com essa escola poderosa que é o Rema, que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Mas, amado, você tem que buscar mais e mais. O Rema ele vai te dar um start, mas nós temos que avançar mais e mais, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Depois de 25 anos, praticamente aí, convertido, buscando ali conhecer mais do Senhor, eu aprendo que eu não sei ainda nada, irmão. Tem que aprender, tem que sentar e receber da unção dos irmãos que Deus, Ele me conectou aqui na Igreja da Lapa, e eu recebo da unção que está na vida de cada um. Porque eu entendo que cada um tem algo de Deus para acrescentar na minha vida. Amém? Essa é a dinâmica do corpo de Cristo. E assim nós vamos avançar, amado. Temos que renovar, até que isso fique tão inculcado na tua mente, no teu espírito, que se torne rema. A partir do momento que alguém chegar a você, é um fracassado. Não, eu não. Se eu chamar o Aurélio aqui, ô João, ele não vai me atender, porque o nome dele é Aurélio. Amém? Ô João, ô Pedro, ele não vai dar nem atenção, mas se eu chamar Aurélio, ele vai me atender. Amém? Assim tem que ser na nossa vida espiritual. O diabo te chamar como condenado, fracassado, te rotular como uma pessoa frustrada. Não, você está me confundindo, porque eu não sou frustrado, eu não sou amaldiçoado, eu sou bendito do Senhor, eu sou curado, eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, ó Pai, por esse ensinamento. Obrigado porque a Tua palavra, ela carrega o Teu poder, ela carrega o Teu DNA, ela carrega a fé. Ela, Pai, nos edifica, ela nos fortalece. Ó Pai, para que continuemos a avançar no plano e o propósito que o Senhor já estabeleceu para cada um de nós. Pai, obrigado pela nossa identidade ser em Cristo. E nós, ó Pai, decidimos nos conformar com quem nós somos segundo Cristo, segundo a redenção que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, com a sua morte e ressurreição. Somos a tua justiça aqui na terra, somos luz do mundo e sal da terra. Pai, que essas verdades, ela seja a cada dia vivificada em cada coração, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que opera em nós e manifesta a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e glória a Deus. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Porque para você ser filho, sair da condição de criatura, você precisa aceitar Cristo. Como que eu faço isso? Confessando Ele como Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele é Senhor da minha vida,
reconhecendo que Ele é o meu Salvador, que Ele ressuscitou para a minha justificação. Tem alguém aqui nessa noite, nessa condição? Eu quero orar por você. Ah, pastor, eu já confessei a Cristo, mas na verdade eu estou afastado. Mas eu sei que o meu lugar é estar em comunhão com Deus. Então não perca tempo. Dê um sinal com a tua mão e nós vamos te ajudar a orar, fazer a oração de reconciliação. Amém? Todos salvos? Glória a Deus. Temos algum visitante? Temos o jovem ali. Amém? Está o Daniel aqui, homem de Deus, para lhe recepcionar. Seja muito bem-vindo, viu? Aqui a família da fé ama você. Ficamos alegres com a sua presença. Você vai receber um presente lá, viu? Visitante vem aqui, ouve uma palavra boa e recebe presente. Pode acompanhá-lo lá, tá bom? Glória a Deus. Tem alguém aqui com algum sintoma de dor, de enfermidade? Todos curados. Aleluia. Glória a Deus. Então, João 7,53. Amém? Foram todos para a sua... Oi? Amém, amém. Vem aqui, Cida. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós paralisamos agora toda dor e enfermidade. Porque Priscila, ela é curada e sarada, e nós ordenamos que o corpo dela funcione de forma perfeita, como foi criado para funcionar. Seu rim, cada órgão funcionando perfeitamente para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, está feito. Prego batido e ponta virada, irmão. Cumprimente o irmão, declare palavra de bênção sobre a vida dele e até domingo.